Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Lucas e sejam bem-vindos à nossa playlist sobre matrizes e determinantes. Essa é a nossa primeira aula e aqui nós faremos uma apresentação inicial sobre as matrizes, certo? Traremos alguns conceitos iniciais. Bem, eu vou trazer para vocês aqui essa situaçãozinha, ó. Em uma escola, as turmas do segundo ano resolveram fazer um torneiozinho de futsal entre si. O segundo A enfrentou o segundo B, depois o segundo C enfrentou o segundo D na rodada 1. Depois teve a rodada 2, a rodada 3, todo mundo se enfrentou, certo? Aí depois houve a semifinal e aí chegamos à final. O segundo D foi enfrentar o segundo C na disputa de terceiro lugar e o segundo A enfrentou o segundo B na final, certo? O jogo ainda vai ocorrer. Olhando assim, rapidamente, em quem você apostaria? Você apostaria no segundo C ou no segundo D como vencedor dessa partida? E na final, quem ia ser campeão? O segundo A ou o segundo B? Responda rápido. É meio difícil, né? Você tem que analisar aqui os jogos, entender o que aconteceu, quem ganhou de quem venceu mais, quem perdeu mais. Então, para ajudar a gente a descobrir quem tem mais chance de ganhar em cada um desses jogos aqui, eu montei essa tabelinha aqui, ó. Ela descreve pra gente o número de vitórias de cada equipe, o número de empates e o número de derrotas, ó. A primeira linha é o segundo A, segunda, segundo B, terceira linha, segundo C e última linha, segundo D, ó. Aqui, só de bater o olho, a gente já consegue, ó, descobrir quem é o favorito entre o segundo D e o segundo C, ó. Segundo D e segundo C, ó. O segundo D não venceu nenhuma, enquanto o segundo C, ó, pelo menos venceu uma, certo? E aqui a mesma coisa, ó. Segundo A e segundo B, ó. De cara a gente vê, ó, que o segundo B tem mais chances, ó, porque ele venceu mais do que o segundo A. Não só isso, ó, ele não perdeu nenhuma, enquanto o segundo A já chegou a perder. Então, ó, uma simples reorganização dos dados dessa tabela aqui para uma tabela um pouco mais enxuta, ó, a gente consegue extrair informações importantes. Então, no caso de um cenário de apostas esportivas, por exemplo, você aqui já teria pelo menos um indicativo em quem não apostar ou em quem apostar. Então, ó, essa síntese dessa tabela para essa, o que foi que a gente fez? A gente transformou esses dados em uma tabela. Essa tabela formada por números, a gente chama de matriz, certo? Então, ó, vamos agora à definição de matriz, para entender o que é a matriz. Denomina-se matriz N por N uma tabela retangular formada por números dispostos em N linhas e N colunas. Ou seja, voltando aqui para a nossa tabelinha, a gente tem, ó, 1, 2, 3, 4 linhas e 1, 2, 3 colunas, certo? Repare que é uma tabela disposta retangular, ó, disposta por 4 linhas e 3 colunas. E a esse produto aqui, ó, linha por coluna, a gente chama de ordem da matriz, certo? Então, voltando aqui, ó, o tamanho M por N da matriz, nós chamamos de ordem da matriz, ó. Então, a gente coloca aqui o número de linhas, coloca o sinal de vezes, multiplicação, e coloca o número de colunas da matriz. Então, essa matriz aqui é uma matriz de ordem 4 por 3. Quando eu falar isso, significa que a matriz tem 4 linhas por 3 colunas, certo? E de fato, 1, 2, 3, 4 linhas, 1, 2, 3 colunas, certo? Lembrando, linha é o que é deitado na horizontal, coluna é o que é em pé, na vertical, certo? Então, ó, matriz é uma tabela retangular formada por N linhas e N colunas, e
esse número n por n, a gente chama de ordem da matriz, certo? E como é que a gente escreve uma matriz? A gente não escreve... Bem, essa tabela é uma matriz, mas na matemática a gente não escreve bem a matriz assim. Para simplificar a escrita, né? Isso aqui, ó, a gente colocou aqui, ó, uma legenda, ó, nas colunas, uma legenda nas linhas, mas a gente poderia simplificar mais ainda essa escrita, ó, chamando essa matriz aqui por uma letra, sei, letra A. E aí, essa matriz A é essa matriz aqui. E aí, como é que eu represento ela? Eu abro colchetes, ou pode ser parênteses mesmo, e aí eu vou alocando os meus elementos, né, nessa região aqui, ó. Então eu vou colocar aqui, ó, 2, 3, 1, 0, 1, 1, 1 e 1. E aqui 1, 0, 2 e 3. O que foi que eu fiz aqui? Eu só reescrevi, só que sem as linhas de apoio. Eu removi essas linhas aqui e coloquei ela entre colchetes, certo? Então, ó, tanto faz, ó, eu escrevi assim ou assim. Nós aqui, durante o estudo das matrizes, nós vamos escrever dessa forma aqui, para simplificar a escrita, certo? Então, ó, o nome da matriz é A maiúsculo, e aqui são os elementos, certo, da matriz. E aí, ó, vamos chegar então nos elementos da matriz, ó, certo? Os elementos da matriz, ó, indicamos por A e J o elemento que está na coluna I que está na linha I e na coluna J. Como assim, ó? Vamos voltar para essa nossa matriz A aqui, ó. O elemento A11 vai ser quem? Vai ser o elemento que está na primeira linha e na primeira coluna, ó. Esse aqui está na primeira linha e na primeira coluna. Então, vai ser o 2. Aqui, ó, A21 vai ser o elemento que está na segunda linha e na primeira coluna. 1, 2, segunda linha, primeira coluna. Vai ser, então, o 3. Outro exemplo. O A32, por exemplo, vai ser o elemento que está na terceira linha e na segunda coluna. Então, ó, 1, 2, 3, terceira linha, 1, 2, segunda coluna. Então, é esse elemento aqui, 1, certo? Então, ó, nós utilizamos essa escrita aqui, ó, A e J, sendo esse I e o J os números, para se referenciar aos elementos da matriz, certo? Então, ó, o I vai ser a localização da linha e o J a localização da coluna, certo? A gente vai usar essa notação para fazer referência aos elementos da matriz. Bem, então vamos aqui a alguns exemplos, ó. Matriz A. Vamos determinar a ordem da matriz A. Ordem. Qual é a ordem dessa matriz A? A ordem a gente viu, ó, que é o número de linhas pelo número de colunas. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai contar o número de linhas, ó, 1, 2 linhas, ó, 1, 2. Então, a ordem dela vai ser 2 por 1, 2, 3. 3 colunas. Então, a ordem dela vai ser 2 por 3. E desse exemplo, dessa matriz B aqui, a ordem dela. A ordem dessa matriz B vai ser o número de linhas, ó, 1, 2, 3. Ela tem 3 linhas por 1, 2, 3, por 3 colunas. Então, essa é a ordem dessa matriz B, certo? E agora, só para finalizar, ó, vamos identificar alguns elementos dessas matrizes, certo? Ó, vamos identificar o elemento A11 dessa matriz A. É o elemento que está na primeira linha e primeira coluna. É o 2. Vamos identificar o elemento A12. É o elemento que está na primeira linha e na segunda coluna. Seria o número 3. Vamos identificar o A22. O A22 é o elemento que está na segunda linha e segunda coluna. Seria essa fração aqui, ó, 2/3, certo? E assim a gente vai identificando os elementos da matriz. Na matriz B, ó,
vamos identificar o elemento B11. Ué, professor, aqui não era para ser A? Bem, detalhe, a gente pode se referenciar a os elementos da matriz. Ó, o nome dessa matriz aqui é B, então eu vou usar o Bzinho minúsculo para fazer referência aos elementos dela. Enquanto aqui, ó, essa é a matriz A, então eu vou usar o A minúsculo para fazer referência aos elementos dela, certo? Então, ó, quem é o elemento B11? É o elemento que está na primeira linha e primeira coluna, ó, o 0. Quem é o B22? O B22 é o elemento que está na segunda linha e segunda coluna, ó. É o 0,2. Quem é o B33? É o elemento que está na terceira linha e terceira coluna. É o -8, certo? Então, pessoal, o que foi que nós estudamos na aula de hoje? Nós aprendemos o que é uma matriz, nós vimos o que é a ordem de uma matriz e como obtê-la, e nós aprendemos a fazer referência aos elementos de uma matriz, certo? Muito obrigado pela sua audiência. Te vejo na próxima aula. Bons estudos. Tchau!